Uma outra aluna de outro período me procurou, né, e falou que ela tinha muita aderência, né, com a área de controladoria, né, que ela achava que a auditoria, a controladoria seria a área dela, né, principalmente lá no setor público, né. Eu realmente falei com essa aluna minha assim, falei da questão da importância da controladoria, né? Não tanto no setor público, mas no termo geral, né? Porque em qualquer que seja o empreendimento, por maior ou por menor que seja, né, a controladoria ela tem um papel muito importante. Porque, como eu disse, não importa por ser uma vendinha de quintal ou até mesmo uma grande multinacional, né? Mas o departamento de controladoria nasce dentro de nós mesmos na iniciativa de cuidar, de controlar, de sonhar com um futuro melhor para a nossa empresa. Essa é a alma da controladoria, né? E hoje nós vamos falar do BSC, que é o Balance Scorecard, né? O que seria isso, né? Nós podemos definir o Balance Scorecard como se fosse uma análise de balanceamento de indicadores, né? Se fosse traduzido para o inglês, seria isso, um balanceamento dos indicadores, né? Seria como se fosse aquela análise para você ter 4 indicadores que vão te remeter para onde você quer ir, como você quer chegar em algum lugar dentro da empresa. E lembrando, tudo dentro de controladoria vai se resumir em estratégia, né? Não menos importante, né? Vocês já ouviram, nós falamos bastante do plano estratégico, né? Tanto dentro do setor público, né? Que às vezes não é tão eficaz como a Jaine, o pessoal do grupo falou, né? O Lucas, que pelo fato de ser, né, uma empresa ali do setor público e ter um tempo limitado, mas o plano estratégico deles pode existir sim, porém por tempo limitado. Você não pode, né, remeter a longo prazo. O Balanço Scorecard, turma, foi desenvolvido pelos professores de Harvard. Então, olha só, né, de onde que veio. Harvard é a primeira faculdade no mundo inteiro, né, a trazer essa referência de balanceamento de indicadores. Então, ou seja, pelos professores ali, ó, o Robert Kaplan e o David Norton, lá em 1992, pensa, no ano em que eu nasci, há 28 anos atrás. Harvard, ela é uma referência tanto em faculdades, em graduações de Direito, Contabilidade, né, ela possui ali administração, principalmente, que lá a contabilidade e a administração, ela é dada junta, né, as disciplinas são juntas, né, você se forma, né, tanto em contábeis quanto em ADM, né, a mesma titulação serve para as duas, né, o Brasil poderia também ter essa nuance, né, um contador pode ser um administrador, né, dependendo das circunstâncias, mas um administrador não pode ser um contador, justamente pelas barreiras, né, que impõe ali o nosso código ali, né, o CRC, né, que seria ali o Conselho Regional de Contabilidade. Mas então, pessoal, qual que é o intuito do BSC? Esses dois professores, visando melhorar a estratégia, a mensuração, o desempenho das entidades, né, lá no comecinho, lá no finalzinho do século XX, comecinho do século XXI, eles então instauraram esse BSC, que é uma sigla, né, do inglês Balance Scorecard, né, seria uma análise ali de desempenho, né, balanceado de indicadores. Então, ou seja, tudo vai girar dentro da estratégia, do planejamento estratégico. O balanço scorecard é um mecanismo de controle baseado na representação equilibrada das medidas financeiras. Então, ou seja, existem pilares que nós vamos tratar, né, nos próximos slides, e esses pilares são sustentados por quê? Pela visão de como os clientes, o financeiro, os fornecedores e a análise interna dos funcionários trabalham para a melhoria do funcionamento da entidade. Então, ou seja, o Balance Scorecard nada mais é do que uma ferramenta que utiliza de 4 pilares, nós vamos falar de cada um isoladamente, para quê? Para nortear o desenvolvimento da empresa. Então, ou seja, é como se fosse um mapa, né? Lá na medicina, nós usamos lá as radiografias, né? As lâminas de radiografia para ver como que está dentro de nós. Né? Então, assim, na empresa, você usa o Balance Scorecard para ver isso, para testar esse desenvolvimento, né? Para ver como que está todo o planejamento estratégico. Ele é implantado juntamente com o planejamento estratégico, que nós já falamos em outra hora, que seria nortear o futuro. Você ter uma estratégia para alcançar as suas metas e objetivos,
né, que a empresa propõe. Porque empresa nenhuma, turma, abre para decretar falência no próximo dia. Isso não é, né, não é comum, ninguém faz isso, né? Você constitui uma entidade para que ela gere benefícios futuros e presentes também. Né? Todo mundo sabe que isso é o principal fundamento, né, de uma empresa. Né? Está lá no primeiro período que vocês estudaram, o princípio da continuidade. Né? Você quer que aquilo continue, que aquilo dê frutos futuros, né? Ou até mesmo ali, dependendo do tipo de negócio, o retorno seja imediato, mas você quer que aquilo renda alguma coisa. E aí, olha só, eu quero que vocês, que eu sei que a maioria às vezes não possa ter a tal da fotomemória, mas vocês vão precisar disso aqui para a prova, né, que vocês vão fazer, para quem vai prestar o exame também, e principalmente para a vida. Turma, não estudem para a prova, não façam estudos de conteúdo apenas para a prova, estudem para a vida, né? Vocês precisam entender que esses indicadores aqui, ó, eles são indicadores para a vida. Porque quando vocês estiverem com a empresa de algumas pessoas, ou até mesmo trabalhando em determinados cargos onde vocês são liderança, que eu quero muito isso para vocês perceberão que vocês terão que ter esses indicadores aqui, ó, na palma da mão. São eles o financeiro, o cliente, o aprendizado e o crescimento e os processos internos. Ah, professor, mas aprendizado e crescimento é um indicador óbvio. Turma, é como eu sempre disse, se a gente não valorizar o nosso plano, o nosso chão de fábrica, aquelas pessoas que estão abaixo do nosso cargo na empresa, né, dar um plano de carreira para essas pessoas, nós não vamos ter sucesso nas nossas atividades. Lembrando, o cargo de liderança só existe porque ele possui liderados. Existe uma grande diferença de chefe para líder. O líder, ele ensina e faz junto, né? Ele te mostra como faz, mas ele não faz. Ele te mostra o caminho, ele te ensina, pega na sua mãozinha, leva para você caminhar e deixa você andando sozinho. O chefe não. O chefe manda, manda. O chefe, muitas das vezes, nem sabe fazer. Ele só exige que seja feito. Né? Esse é o tipo de chefe. Né? É muito comum, às vezes, das empresas que a gente aí costuma ver. E esse tipo de liderança não se adapta ao balanço scorecard. Por quê? O balanço scorecard ele não visa uma chefia, e sim uma liderança. Olha só aqui, ó. Primeiro indicador é o financeiro. Como somos vistos por nossos acionistas. Pessoal, isso é interessante demais. Por quê? Quando a gente fala financeiro, a gente pensa o quê? Departamento financeiro. O que eu estou pagando, o que eu estou recebendo, isso é o financeiro. Mas dentro do BSC, não. O BSC, ele vai olhar como, né? Digamos que a Jaine, o Lucas, a Isadora, eles são grandes ali controllers, né? Estão na frente da Marisa. Marisa é uma das principais ali lojas de confecção de varejo, né? Principalmente voltado para o público feminino. Então, eles têm ali uma liderança, uma alta liderança. Jaine Isadora, moda feminina, e o Lucas cuida do financeiro. Então, o que acontece? Como que os acionistas da Marisa vai olhar para a empresa como um corpo geral? Eles vão olhar para a Jaine, para o Lucas e para a Isadora como a cabeça do negócio, como a ponta, né? E a empresa como um todo, né? Olha só, então a Jaine, o Lucas e a Isadora tá aqui na ponta e isso aqui, a cauda, é a empresa inteira. Então, os acionistas, eles vão olhar, né, para aquela empresa, por quê? Sem acionista, o Lucas, a Isadora e a Jaine não tem salário. Eles não têm motivação para trabalhar se não tiver os acionistas que investem, que colocam dinheiro, que tira do bolso ali, compra ações e investe na Marisa. Ah, professor, mas é óbvio que os acionistas, eles também vão ter dividendos. Lógico, né, turma? Ninguém trabalha de graça, quem trabalha de graça é relógio. Então, é óbvio que lá em determinado momento do final do exercício, eles vão ter a parte que é deles, o dividendo deles. Eles têm que ter aquilo ali, porque senão também não faz sentido algum você investir numa empresa se você não tem retorno. Então, a preocupação do balanço scorecard, ela é muito enfática nisso. Eles vão olhar na primeira vertente, sem acionista, não tem empresa. Sem investimento, não tem empresa. Então, como somos vistos
por nossos acionistas, por nossos investidores? Será que eles acreditam na nossa marca? Será que a Marisa precisa de incentivo para a marca, para a moda, para a campanha? O que está acontecendo? Né? E olha aqui, ó, objetivo, indicadores, metas e iniciativas. Será que os meus indicadores de resultado, aí agora a gente está falando de indicadores de resultado, não indicadores de BSC, tá? Será que o meu indicador de resultado, meu ROI, ROA, eles estão ali dentro do padrão? A minha liquidez corrente tá ok? Eu tenho uma liquidez bacana, minha liquidez seca, liquidez total, como que tá isso? Isso são indicadores para acionistas, para investidores. As minhas metas estão sendo cumpridas? Será que os meus investidores, os meus acionistas, eles estão olhando que as minhas metas estão sendo cumpridas? Então, turma, dentro do BSC, tá? Como é que eu diria? Essa sistemática, ela vem da seguinte forma: eles olham o financeiro como quem? Como um cara que vai injetar o dinheiro na empresa. Quem que vai injetar dinheiro na minha entidade? Quem que vai colocar um capital lá para rodar, para que eu consiga investir, né? Para que eu consiga ali ter ganhos futuros, tanto eu, né? Como eu sou ali um controle, ou até mesmo um agente de controladoria, um supervisor de controladoria dentro daquela empresa. Será que eu estou passando uma imagem positiva? Olha, que uma vez eu escutei uma frase, da seguinte frase: eu não ligo para o que as pessoas falam de mim. Sim, essa frase, ela possui diversos lados e vertentes. Quando você diz assim, eu não ligo porque as pessoas falam de mim. Quando esse mim, ele se trata da sua vida pessoal, né, do que você deixou de fazer, para onde você foi, o que você comprou, o que você comeu, ok, é uma opinião sua, pessoal. Agora, quando você é um cargo de liderança, é um cargo de respeito, e você precisa passar uma imagem para o público de segurança, imagina, um controle da CIA, olha o tamanho da CIA, não, vamos mudar a temática. O controlador do Banco Central do Brasil, né, é pego ali, fraudando moeda, sei lá, vendendo, fazendo prática de trade sem licença. E aí, será que essa falação que o povo vai ter desse controlador, ela é positiva ou negativa? É óbvio que é negativa. Ela vai prejurar a imagem daquela pessoa e, consequentemente, quem está atrelado a ela. Quem está atrelado a ela? A empresa. Então, o que acontece? Lá no Banco do Brasil, se o controlador é assim, né, o Banco Central, o controlador é dessa forma, a instituição toda é dessa forma. Então, é por isso que nós precisamos se preocupar com o que os outros pensam quando a nossa imagem afeta algo ou alguém em superior. Então, por exemplo, quando a nossa atitude, a nossa opinião diz respeito apenas a nós, é uma opinião nossa. Né? O que os outros falam não me importa. Ok, uma opinião nossa. Agora, quando nós estamos representando algo ou alguém, a opinião dos outros conta sim e conta muito. Porque, pessoal, turma, isso é muito importante, tá? Porque quando você fala assim, não ligo para o que os outros pensam, você tem que entender o seguinte: aonde aquilo vai refletir na sua vida? Será que aquilo vai ficar apenas em você? Vai morrer sempre aqui em você? Ou vai morrer em alguém que está do seu lado? Ou vai morrer na sua empresa que está te dando o seu trabalho? Né? Ou seja, isso vai afetar a responsabilidade terciária. Então, aí sim, isso conta sim, tá? Dessa forma, você tem sim uma reputação a zelar, mesmo que profissional, mas você precisa ter um cuidado. Né? É o que eu falei em aulas anteriores. Nós não podemos, mesmo que nós trabalhamos em alguma empresa que a gente odiou, tivemos uma liderança, uma chefia péssima, tivemos ali uma organização péssima, mas em hipótese alguma, nós devemos sair daquela empresa falando mal, criticando. Lá era assim. Por quê? Além de ser antiético, você fecha portas para possíveis novas aberturas de emprego para você. Porque você imagina, quando algo é ruim, se é ruim, apenas a única pessoa que precisa saber é você. Você não precisa botar no megafone, divulgar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, para Deus e todo mundo ouvir. Não.
Aprenda uma coisa, esse tipo de situação haverá em qualquer local de trabalho, independente do tipo de ação que você faz. Até se você trabalhar para você mesmo, você vai ter problema com você mesmo. Então, não justifica, né? A gente não tem o direito de falar, de jogar pedras ali aonde nós já tivemos uma oportunidade. Isso é algo assim, estridente, não pode ter. Um bom profissional, um bom contador, ele nunca faz isso. Ele nunca fala mal de alguém, de um cliente, por mais que o cliente seja ruim. Ele pode falar, ó, eu vou me abster de informações, eu não tenho nada para falar daquele cliente, não tenho nada para falar do Aramis, né? Nem coisa boa, nem coisa ruim. Ótimo, quem sabe ler o pinga uma letra. Agora, a gente ir lá e descer o malho, né, falar daquela perspectiva da empresa, isso é antiético. E é nesse sentido que o financeiro dentro do BSC, ele trabalha. Né? Ele fica preocupado como que os acionistas veem a imagem da empresa. Porque, gente, concorda comigo? Se uma empresa está lá abarrotada de escândalos, né? Vamos dar o exemplo lá da BRF, lá, quando teve lá o escândalo do mensalão, aquela coisa toda lá, né? E estava envolvido lá nas carnes com papelão, aquela coisa toda. No outro dia, isso aconteceu à noite, o Jornal Nacional publicou à noite. No outro dia, as ações da BRF estavam lá embaixo, zerada. Então, o que aconteceu? Os acionistas desacreditaram. Não, que eu vou pegar o meu nome, Jaine, Lucas, e vou colocar lá. Não, vou vender. E aí, o que acontece? As ações desvalorizam. Então, por isso que nós precisamos se preocupar, sim, quando a nossa opinião não interfere, quando a nossa opinião interfere com outras pessoas, né? Agora, imagina, quando agora estamos tratando da nossa vida pessoal, do nosso cotidiano, aí não. Aí é uma coisa pessoal, diz respeito apenas a você. Agora, se desrespeitar o seu filho, o seu esposo, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, aí também você precisa se preocupar. Porque imagina, não vou me preocupar com o que o meu marido, com o que a minha mulher, com o que meu filho pensa, não. Aqui quem manda sou eu. Você está sendo uma pessoa tirana, né? Você não está se importando com a opinião do outro dentro do mesmo núcleo familiar. Então, ou seja, existe uma grande diferença com essa frase, gente, tanto no âmbito profissional, né, tanto no âmbito pessoal. Não é que você vai deixar de viver porque você está com medo das pessoas verem você. Não, não é isso. Mas é ter limite, né, pessoal? Saber que nós somos os espelhos de onde nós trabalhamos, né? Nós somos o reflexo daquilo que a gente vive, né? E aí nós temos os processos internos, né? Olha só, em que devemos ser melhores? Turma, processos internos é aquela análise sintática morfológica, agora vamos morfológica, usar os termos aí da língua portuguesa. Quando você olha para dentro da sua empresa, no termo geral, onde eu estou pecando? Olha como o BSC é incrível. Olha como essa ferramenta, turma, ela é apaixonante para quem gosta dessa área de controladoria. Porque você vai olhar para dentro da sua empresa, para os setores, e vai identificar aonde você precisa melhorar. É no financeiro? Financeiro, contas a pagar, tá, pessoal? É no contas a receber? É no departamento pessoal? É na contabilidade? É no jurídico? Aonde eu preciso melhorar? Aonde os meus relatórios estão chegando com mais atraso? Aonde eu estou tendo uma folha de pagamento muito alta, né? Então, tudo vai depender o quê? Do processos internos. Então, quando você fala lá de balanço scorecard financeiro, o que os acionistas olham, pensam da sua empresa. Processos internos, aonde eu, Aramis Monteiro, LTDA, né, devo melhorar dentro da minha empresa. O que eu preciso fazer para ela ficar melhor, mais volátil, mais flexível, que o resultado aconteça de forma mais simples, né, aderente, que ele seja contínuo, não seja aqueles picos, né, igual aqueles monitores de coração, sobe e desce. Não, que ele seja apenas contínuo. Vamos citar o exemplo da MG03, que seria ali o código da B3, das ações da Magazine Luiza. Olha como que está o gráfico da Magazine Luiza. Mesmo com a crise da pandemia, né, que é global do Covid-19, a Magazine Luiza ela se mantém contínua. Por quê? O foco da Magazine Luiza há tempos não é mais a venda física. A Magazine Luiza vende pela internet. E nós sabemos que na pandemia o que mais bombou no mundo inteiro foi
à internet. O Grupo Lima registrou uma alta imensa de solicitação de chamados, né? Tanto de concerto, aquela coisa toda, mas de pontos de internet na pandemia. Porque até quem não tinha, né? Que é raro, mas existiam pessoas ainda que não tinham, solicitaram pontos de internet para quê? Para se conectar, para trabalhar, para o seu lazer, né? Para ter acesso em tempo real às informações do mundo, né? Então, o que acontece? Isso é uma matemática clara de que os processos internos da empresa precisa estar alinhado com o meio que ele está vivendo. Por isso que tudo aqui, turma, ó, observa que eles vão estar aqui, ó, as diretrizes, elas são apontadas a partir daqui, ó, da visão estratégica, né? Aí, a Jaine, Lucas vai pensar assim, não, lá vem o professor de novo falando de estratégia. Turma, mas controladoria é estratégia. Né? Quem faz o controle de contas a pagar, contas a receber, é funcionário, é chão de fábrica. Agora, controle não. O controle vê o processo como num todo, né? O controle, olha, o controle, ele está aqui, ó, nessa vertente. Aqui está lá o quê? O auxiliar de controladoria, auxiliar fiscal, auxiliar contábil. Aqui são os auxiliares. Nessa parte aqui, é a cabeça do negócio, é aquele que pensa, que bota para funcionar a coisa toda, que é o controlador. É ele que vai preparar os relatórios unificados e apresentar lá para a cúpula, para a governança, lá, para os executivos e para eles tomarem a decisão. E aí nós temos o aprendizado e o crescimento. Aí você pensa assim, nossa, professor, mas não é jardim de infância para a gente crescer nem aprender. Turma, a vida inteira, né? A maioria aqui deve ter 20, 21, 22, né? Alguns com 25. A vida inteira, a partir de agora, vocês vão aprender. A contabilidade que vocês estão estudando agora, daqui a 6 meses já vai estar desatualizada. O fiscal, daqui a 1 mês, já está desatualizado. Então, o aprendizado, ele precisa ser contínuo. Eu ouvi há uns anos atrás uma seguinte expressão: eu não vou pagar curso para esses funcionários, não. Eu vou pagar curso para eles agora, para daqui a 1 ano, 2 anos eles saírem da minha empresa? Aí eu ficava assim, meu Deus. Então eu prefiro ter um funcionário da minha empresa trabalhando por 1 ano, 2 anos, sem capacitação, fazendo pelo achismo, do que garantir que nesse 1 ano, 2 anos, eu consiga ganhar a confiança dele para que ele fique comigo. Né? Então, olha só, às vezes o medo, turma, isso acontece muito, às vezes dentro de empresa, você tem ali uma liderança que tem medo de ensinar tudo para você e você ser superior a ela. E aí o fato de você ser superior à liderança gera uma insegurança nela que ela não quer investir em você, mesmo sabendo que você tem um potencial brilhante, que você pode, muitas das vezes, ser muito melhor do que ela mesma é no cargo dela. Então, o que acontece? Esse medo de alguém passar na frente da gente nos trava. E eu vou dizer logo, comecem a desaculturar isso. Se vocês possuem isso na vida de vocês, arranca isso e joga fora. Pelo amor de Deus, repreende. Por quê? Isso é mesquinharia. A pessoa, quando ela olha para a mesa do vizinho e pensa, nossa, o Lucas ele está melhor do que eu. O Lucas está se desenvolvendo muito mais. Gente, existem pessoas que possuem uma capacidade de assimilação muito maior do que as outras. Mas isso não interfere na qualidade do trabalho de cada um. Cada um vai ser bom em alguma coisa, independente do critério de avaliação, independente da sistemática que ele existe. E é isso que o BSC, olhando para esse indicador, ele nos passa. Por quê? Dentro do BSC, eu vou ter um aprendizado contínuo. Olha aqui, ó. Como atingir a visão mantendo o potencial de crescer e inovar? Eu vou passar para os meus colaboradores cursos itinerários, eu vou investir em capacitações, cursos online, curso presencial, manutenção de motivação, porque isso existe. Algumas empresas contratam lá massagem para relaxar os funcionários, investem em áreas de lazer na hora do almoço, cria lá, né, um ambiente diferenciado, com poltrona, com escuro, para ficar mais calmo, para o funcionário ali se, né, relaxar, né, para ter um momento de lazer, de prazer na hora do almoço. Então, o que acontece? Isso tudo é investimento e é um indicador dentro do BSC.
E é o aprendizado e crescimento, porque ali você vai estar investindo em quê? Em crescimento profissional, em satisfação profissional. Eu, por exemplo, em todas as empresas que eu passei na minha vida, eu tive cursos de capacitação, né? E esses cursos foram maravilhosos, maravilhosos, porque foram cursos que foram em diferentes áreas. Desde a venda até a capacitação na informática mesmo, como utilizar os recursos, né? Recentemente, o Grupo Favela investiu pesado nos professores para como utilizar os recursos do Google Formulários, né? Do Classroom, Gmail. Então, ou seja, a plataforma ela é imensa. Aí o Google ele oferece ali uma gama de opções para você trabalhar muito grande. E a nossa interconexão, ela é automática. Você vê que eu posto lá no mural um comunicado, vocês recebem lá no celular. Ó, hoje aulas 18h30, né? Aguardo todos e bababá e bababô. Então, ou seja, professor, mas isso daí já não é sim, óbvio. Só que para nós, e alguns que para isso era tudo novo. Quando começou essa crise, era tudo muito novo. Aula gravada, aula em casa, aluno em casa. Gente, isso era uma coisa de outro mundo. Ninguém pensava nesse momento de hoje. Mas é aí que entra o BSC instaurado dentro da empresa. Quando a empresa possui um balance scorecard eficiente, eficaz, o que ele faz? Ele vai olhar a situação, olha aqui, ó, ele vai ter a visão, e automaticamente a sua estratégia vai ser definida. Opa, o cenário mudou, eu preciso me adaptar, eu preciso crescer, eu preciso aprender. Então, eu tenho que acreditar em quem? Nos meus colaboradores, eu tenho que dar o benefício para os meus colaboradores de crescer, de capacitar, de estudar, de se desenvolver para que a empresa desenvolva junto com eles. Então, é nessa temática que a gente precisa levar isso para frente, tá? Aprendam isso. Nunca tenham medo de ensinar, de passar algo para alguém. Sejam os primeiros a fazer isso. E nunca deboche de alguém porque você sabe um pouquinho mais do que eles. Ou porque você se acha muito mais inteligente do que o outro. Porque um dia você pode estar no mesmo lugar onde você está hoje, aquela pessoa está num lugar muito assim, muito mais além de você. E não porque ela era mais inteligente que você, porque ela soube aproveitar as oportunidades com humildade. Então, o Balanço Scorecard, ele traz essa temática de todo mundo aprender junto, todo mundo estar junto. Ou vocês acham que o Google é o Google, por quê? Porque existia uma competição ali insaudável, uma coisa que não fosse saudável, né? Que não contribuía para o desenvolvimento interno, né? E aí, por isso que ele chegou no tamanho? Não, porque lá a política da boa convivência, a política de você vou como sou, é igual o Banco Itaú. O Banco Itaú tem essa proposta muito bacana. A administração interna do Banco do Itaú, ela fica no estado de São Paulo, na capital, e ela conta com mais de 4.000 funcionários. Só a administração lá em São Paulo. Cada um vai como é. Eles usam essa política. Vou como sou. Não tem aquela coisa engessada, colarinha até aqui, gravata, aquela coisa toda. Não, eles vão. Alguns vão assim porque gostam do estilo. Eu sou um adepto ao estilo social. Eu sou apaixonado pelo estilo social, esporte fino, eu gosto muito. Camisa social, eu acho isso muito bacana, é muito alinhado, é padrão, eu gosto. É a minha opinião, reflete em mim, tá vendo? Agora, nem todo mundo pensa como eu, né? As mentes evoluem, as mentes, não, eu gosto de calça jeans, um jeans lavado, um tênisinho branco, uma blusazinha listrada, pronto, é estilo. Mas isso vai interferir no trabalho? Então, dentro do BSC, eles perceberam que isso motivava o colaborador. Isso motivava. Então, isso faz o quê? Você chegar para trabalhar muito mais alegre, muito mais contente, uma atmosfera diferente, onde não há aquela competição exagerada, né? Porque a competição, quando ela é exagerada, ela estraga o clima, né? E não há preferidos, né? A gente tem que entender o seguinte: não existe preferidos, existem pessoas aplicadas, pessoas determinadas com resultado. A gente sempre precisa entender o seguinte: nós temos que florescer aonde nós somos plantados dentro da empresa, né? E nunca se preocupar, né? Nunca se preocupar que o brilho do outro pode afetar o meu, né? Então, dentro desse aprendizado e crescimento, eu não olho para isso. Eu não quero saber se o outro está fazendo muito melhor do que eu. Eu vou tentar fazer melhor o possível que eu posso. Essa é a temática desse indicador. E o último indicador,
mas muito importante também é o cliente. Como somos vistos por nossos clientes? E aí que tá. Existe uma coisa chamada SAC, né? Serviço de Atendimento ao Consumidor. Algumas empresas, isso muito a nível Brasil, tá? Infelizmente, pessoal, nós somos uma terra rica. Nossa, uma terra rica, uma terra fértil, onde nós temos tudo. Temos pedra de granito, mármore, quartzo, a gente tem água em abundância, mata, madeira, tudo em abundância. Porém, nós não temos um serviço de qualidade. Infelizmente, as empresas ainda elas estão preocupadas apenas em receber e não prestar um serviço. Eu acredito, já perguntei isso aqui. Quantas vezes vocês já chegaram em alguma empresa para fazer uma troca e os vendedores correram de você, né? Quantas vezes vocês chegaram num banco para resolver um problema e os atendentes pegaram e mandaram você embora e mandaram vir outro dia? Ou você chegou lá, sentou na mesinha, esperou o gerente lá 2, 3 horas, o gerente chegou, o gerente nem para sua cara não olhou. Quantas vezes vocês já passaram por uma situação dessa? Isso é o quê? É a desvalorização do seu cliente. Porque hoje, aquele cliente que é humilde, né? Às vezes um cliente que não cumpre com as suas obrigações no prazo correto, um dia pode ser um cliente excelente, pode trazer muitos ganhos para você. Mas essa visão, ela só é vista quando você tem um BSC instaurado. É óbvio que você não vai liberar créditos e créditos para alguém para quem está inadimplente, ou você vai ficar dando corda para um cliente que não paga o crediário em dia. É óbvio. Mas você precisa valorizar ele, porque as situações são momentâneas. Assim como a empresa é momentânea, né? Então, assim, eu costumo dizer, ninguém está no emprego para sempre. A gente nunca pode pensar que a gente está trabalhando hoje, está bem empregado ali, estamos bem hoje. Daqui a um mês, o cenário pode mudar. E aí? O que você levou de bom daquilo? Né? E o seu cliente? Como o cliente olha para você? Quantas pessoas, quantos líderes que vocês já tiveram na vida de vocês, que eram pessoas assim, que eram chefes, não eram líderes, e foram demitidos, desligados da empresa, e quantas vezes vocês já viram eles voltando para cargo de liderança e ficando no cargo? Nenhuma vez, porque aquela pessoa, ela trabalhou a vida inteira para continuar onde ela estava. E ela não trabalhou a vida inteira para crescer. Ela não criou uma cadeia de clientes para ela. Ela não criou pessoas que olhassem para ela e ela fosse algo ou alguém importante na vida delas. Então, por isso, quando a gente está numa cadeia de liderança, nós precisamos inspirar, trazer motivação, ser pessoas mais motivadas para que os nossos clientes olhem para nós. Não, eu vou comprar lá no material de construção da Jordânia porque ela me inspira, né? Ela tem uma visão diferente do mercado. Independente se a Jordânia cobra mais caro ou não, mas isso acontece muito, tá? A gente sabe que existem pessoas que compram em lojas de roupa e calçada apenas porque gostam do atendimento. E não porque a roupa é boa, a roupa é barata, né? Mas sim pelo atendimento, porque se sentem bem. Alguém já foi óbvio, né? Acho que todo mundo já deve ter ido na Boticário, né? O atendimento na Boticário, não sei como que é em Santa Maria, mas no termo geral, eles passam por um treinamento, um aprendizado contínuo, né? E todo mundo gosta de ir na Boticário, porque eles não têm usura lá, passa aqui, chega aqui, né? Aquela coisa, vem cá, menina, vamos provar, vamos no espelho, aquela coisa, as meninas são sempre muito simpáticas, muito arrumadas, maquiagem, cabelo, né? Aquele olhão, né, com sombra. Então, o que acontece? Isso te traz principalmente para o público feminino, para as mulheres, elas se sentem confortáveis. Nossa, eu vou naquele lugar porque elas têm assunto, elas são motivadas, né? É um lugar cheiroso. Então, os clientes olham aquela empresa de uma forma diferente. Aí, quando você vai, por exemplo, colocar na cabeça de alguém que você precisa, uma loja de calçado, uma loja de roupa, precisa ser bem ornamentada, precisa ser ambientalizada, tem que ter um ar-condicionado funcionando, tem que ter, se é uma loja, uma boutique, precisa ter um carpete peludo bonito, tem que ter um lustre, tem que ter um provador decente, grande, com espelhos do chão até o teto, tem que ter uma pessoa ali arrumada, com cabelo preso, batom, maquiagem, é obrigatório. Por quê? Para que os clientes vejam aquele ambiente com olhos diferentes. E aí? Né? Para que eles voltem, para que eles se sintam bem atendidos, para que aquilo continue.
Turma, é assim que funciona o BSC. Você tem 4 indicadores aqui, ó, financeiro, processos internos e aprendizado e clientes, que trabalham juntos, né? Para quê? Para que alavanque o negócio. Então, dentro de controladoria, o Balance Scorecard é uma das principais, quiçá a principal ferramenta de desempenho, de balanceamento, porque aqui você está tratando de 4 vertentes, 4 pilares importantíssimos que vão segurar a empresa, que vão manter a empresa dentro do princípio da continuidade, que vai continuar. Alguém tem alguma dúvida? Tá muito rápido? Isadora, Jordânia. Alguém tem alguma dúvida, meninas? Deixa eu ver se tem algum menino aqui. Lucas. Tá tudo certo? Posso continuar? Pessoal, estão me escutando? Flávia, posso continuar, Isadora? Beleza. Então tá bom. Vamos lá, pessoal. Partindo dessa lógica da visão, né, ali do balanço Scorecard, por ser um pilar, né, por ser uma estrutura, a gente precisa ter atenção com a seguinte coisa, que foram os tópicos, ó, finanças, clientes, processos internos e aprendizado. Se lá na prova tiver uma pergunta lá para vocês montarem o balanço Scorecard, é isso aqui que vocês vão ter que montar, tá? Aquele organograma lá. Então, nada mais é, né, o Balanço Scorecard consiste em um conjunto integrado de desempenho decorrentes da estratégia da empresa e que dá suporte à estratégia, óbvio, né, em toda a organização. Então, essa criação, né, até coloquei, a estratégia é a criação de uma posição exclusiva e valiosa, né? Então, ou seja, que possui diferentes segmentos. E olha só que bacana, empresas, exemplos de empresas que possuem o BSC instaurado com sucesso. Preço, Walmart e Gol Linhas Aéreas. É óbvio que isso aqui, quando o material foi construído, ainda não existia essa pandemia, essa loucura, mas até uns 3, 4 anos atrás, a Gol Linhas Aéreas, ela era a pioneira em preço. Ela cobria as ofertas de passagens aéreas em todas as vertentes. Era uma das empresas de transporte aéreo que tinha o mais preço bacana, né, compatível. O Walmart, no Brasil, o Walmart, ele não chegou no Brasil com a força que ele é nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, a gente tem um Walmart em cada esquina, igual o Super Show em Santa Maria. Cada esquina você tem um Super Show. Lá nos Estados Unidos, o Walmart ele é nessa temática. Ele tem ali uma quantidade, né, um mercado canibalizado muito grande. A diferenciação de produto, 3M e a Ferrari. Quem vê uma Ferrari, né, todo mundo sabe que a Ferrari ali é italiana, né? Então ela tem aquela presença, né? Liderança de produto e inovação. A Intel sempre está se valorizando, Intel Core 2 Duo, Core 2, né? E vai lá, Core lá, e vai só crescendo. A Sony e a HP, que são empresas de tecnologia, de produtos informáticos, né? Que elas correspondem a uma fatia muito grande de ascensão no mercado, embora eles estão lutando ali com a Samsung, com a Apple, né? Mas ainda assim, os processadores são Intel, né? A marca Sony é muito forte, a HP, líder em impressoras no mercado, né? A gente sabe que já tem uma liderança de produto. Todas essas empresas possuem BSC instaurado e seguido à risca. Segundo o Kaplan, um dos mentores do BSC, né, a execução bem-sucedida da estratégia envolve 3 componentes. Vamos ver qual que é? Olha lá. Resultados notáveis, né? Descrição da estratégia, você sentar na mesinha lá, escrever o que você quer, como vai ser, de que forma, por que tem que ser, mais a mensuração, quanto vai custar para eu botar em prática aquela estratégia que eu estou planejando. E mais a gestão. Quem vai gerir? Quem vai ser o meu controller? Jordânia? O Lucas, a Isadora, a Jaine? Quem dessas pessoas vai ser, né, a parte ali mantenedora do resultado? E aí nós temos essa filosofia dos 3 componentes, né? Não se pode gerenciar o terceiro componente, o que não se pode medir o segundo componente, não se pode medir o que não se pode descrever, o primeiro componente. Então, é uma temática. Vamos voltar lá para vocês entenderem?
Você não pode medir a gestão se você não tiver uma mensuração. Você não pode mensurar se você não tiver ela totalmente descrita ou, né, orçada, né? Então, ou seja, é um item, é um indicador, né, um ponto, diria isso, né, atrelado ao outro. Isso segundo a Norton, tá, pessoal? Um dos grandes mentores lá do BSC. Então, nossa definição aqui, olha só, o balanço scorecard reflete o equilíbrio entre os objetivos de curto e longo prazo, entre as medidas financeiras e não financeiras, entre indicadores de tendência, que nós falamos agora, indicadores de tendência, e o de ocorrência entre perspectivas internas e externas do desempenho. Tudo vai girar em torno do lucro. Olha aqui, ó, que nota bonita de dólares aqui, ó, tá vendo? Dólares, cents, né, Bitcoin, tem um pouquinho de tudo aqui, né? Então, tudo, só não tem um real aqui, impressionante, por que não, né? Nós vamos girar tudo em torno de ganhos, pessoal. Não adianta nós queremos fazer, sermos o DP, o fiscal, o contábil, o gerencial, o jurídico de uma empresa. A gente precisa terceirizar, precisa departamentalizar. A gente tem que ter um plano estratégico, precisa ter um plano operacional. Quando a empresa é grande demais, a gente tem que ter uma governança corporativa com pessoas que não têm vínculo com a família, para que não haja conflito de interesse. E o BSC, ele vem para ser o espelho, para ser o reflexo das operações internas da entidade. Então, a gente precisa, né, se nós queremos seguir nessa carreira de controladoria, ter essa temática, nós precisamos ter o BSC instaurado com sucesso. Né? A gente precisa ter essa temática, essa pegada ali, ó, trabalhada na maior transparência possível, para que o resultado ele aconteça, né? E aí, olha só, entre os benefícios, né, de serem observados na adoção, quando a empresa ela adota o PSC, é um dos benefícios. Tradução da estratégia em termos operacionais, o que é isso? É você ver o chão de fábrica trabalhando para chegar o resultado para você, chegar o dinheiro no seu bolso. Garantir que os elementos da estratégia, objetivos, indicadores, metas e iniciativas estejam alinhados e vinculados. É garantir que todo o potencial profissional, seja o chefe ou o operário, esteja comprometido com um só objetivo, o resultado. Formação da base para o processo de gestão estratégica eficaz e integrada. É você ter ali um departamento jurídico, um departamento contábil, uma base de dados totalmente segurada dentro do contexto para chegar no resultado. Olha que bacana, tudo joga para o resultado. Plano operacional, planejamento estratégico, tudo tende a um resultado positivo. Né? Eles querem o quê? Aprimorar os ganhos, enfatizar os ganhos. Essa é a tendência. A possibilidade de incorporar outras ferramentas dependendo das necessidades da empresa. Então, ou seja, desde quando você instaurou o BSC, você tem que identificar o quê? Será que o meu software, a minha informática, o meu TI está atendendo a empresa? Será que quando eu abro um chamado lá no Helpdesk para o TI, ele vai atender da forma que eu preciso, na hora e no momento correto? Será que é assim? Ou será que eles estão sempre de mau humor, sempre tratam vocês como se fosse um sacrifício? Então é hora de mudar. Então é nesse momento que a gente precisa incorporar outras ferramentas mais eficazes para melhorar os processos da empresa. Quanto às barreiras, o BSC são enumerados os seguintes fatores. Barreiras são as dificuldades. Olha só. Fragilidade nas relações de causa e efeito. Por quê? Quando você tem um BSC instaurado, a cobrança é muito maior. Porque você está vendo aqui a teoria. Agora, na prática, você vai ter profissionais ali zangados, profissional que não vai querer entregar o resultado durante o dia. A empresa, as chefias, as lideranças dos setores vão seguir ali um cronograma, né, à risca, todo dia, toda semana, vão ter que cobrar metas, cobrar isso, cobrar aquilo. E aí, às vezes, acontece aquela fragilidade. Ai, eu não sei trabalhar com metas, eu não gosto de pressão, então volta para a mamãe, fica em casa. Quem não sabe lidar com pressão não pode trabalhar com metas, não aguenta. Porque quem tem metas, quem sabe, quem trabalha com metas, a cobrança é todo dia, é diária. Você vai ser cobrado 24 horas por dia. Essa é a intenção, né, da meta. É o quê? Estabelecer um critério para que você chegue lá, ué, senão não faz sentido. 2, induz a amplitude na definição dos objetivos e indicadores.
o que pode dificultar o foco nos objetivos, pois cada gestor define o segundo ao seu próprio julgamento. Cada líder vai ter lá as suas tarefas, e cada líder vai julgar o retorno das tarefas cobradas de uma forma diferente. E às vezes isso pode dar um pouquinho de confusão entre os gestores, um faz de um jeito, outro faz de outro. É a famosa, né, falta de comunicação interna. Visão estreita por ser internamente focado, né? Aquela coisa, eu não vou fazer isso não, porque isso vai me dar muito trabalho, eu não, tá bom assim, a zona de conforto, né? Porque o BSC, ele incomoda quem está acomodado. Quem está lá na cama dele, lá, tá tudo bem, estou ganhando bem, tá ganhando R$1.800 e acho que está ganhando um rio de dinheiro. 2.000 está ganhando um rio de dinheiro. Gente, pelo amor de Deus, quem vive com 2.000 hoje em dia? Quem paga aluguel já paga R$800, R$700 de aluguel. E isso em Santa Maria. Quem tem carro, IPVA, gasolina, filho, não dá para viver. A gente não pode se acomodar com o que tem hoje. A gente precisa buscar mais. Mais, cada vez mais. Só que, lógico, respeitando os limites, sem pisar nos outros e sem ultrapassar, chegando no seu limite, né? Dentro do seu cabível ali. 4. O BSC, ele demora para ser implementado. Você não coloca ele em prática na empresa de hoje para amanhã. Começa hoje e você vai colher frutos daqui 2, 3, 4 anos, né? Às vezes até 5 anos, né? Porque às vezes você tem que demitir todo mundo na empresa. Eu trabalhei numa empresa que praticamente todos os líderes foram demitidos quando essa prática do BSC foi instaurada. Todos, porque eles não aceitavam. Quando eles eram cobrados por alguém que foi contratado de fora para liderar um controller, eles não aceitavam, né? Eles, você não manda em mim. E aí, a hora que vinha o RH e toma uma chinelada, quem conseguiu se converter, ficou bacana. Quem não conseguiu, rua. Né? Era um termo que era muito utilizado na empresa. Parece até assustador, mas era assim mesmo. Se você não muda, a avenida, nome da empresa, vem e muda você. Então, o que acontece? Você precisa se adaptar, né? Gente, quando a gente trabalha numa empresa, não é a nossa vontade que tem que ficar estabelecida, e sim a vontade da empresa. Nós temos que vestir a camisa e lutar por ela, independente da nossa opinião. Né? A gente precisa comprar ideia. Professor, mas eu não concordo, então pede demissão. Não fica lá fazendo lá, morrinha na empresa, lá fazendo corpo mole em cima da mesa lá. Chegando atrasado, fazendo 2 horas de almoço, porque isso aí só queima o seu perfil. Já que não tá bom para você, quando a empresa não está boa pra gente pede demissão. É assim que funciona. Agora, esse negócio de você ficar lá murrinhando, de você ficar lá atrasando o processo, dificultando o trabalho, isso é coisa de profissionais de baixo escalão e que não são comprometidos com a empresa. Então, ou seja, não tá bom? Pede demissão. Precisa melhorar? Senta com a liderança, conversa com a liderança, vamos melhorar juntos. Não tem jeito? Então, minha filha, olha o mundo é gigante. Vamos lá para fora, vamos procurar uma outra porta. É assim que a gente se desenvolve. Agora, ficar lá, não vou deixar para trás minha rescisão, não, minha multa. Professor, eu tenho 5 parcelas de seguro-desemprego. Gente, pelo amor de Deus. Quem que sai de uma empresa achando que vai receber 5 parcelas de seguro-desemprego e está feliz? Essa pessoa, pelo amor de Deus, tem que voltar para o primeiro período. Porque não é assim que a vida funciona. Né? O seguro-desemprego, não, já diz, é um seguro-desemprego. Né? Então quer dizer que se você receber uma proposta lá na segunda parcela de emprego, você não vai aceitar. Gente, pelo amor de Deus, né? Aí já é outra coisa, o nome disso já é outra coisa, né? E aí, aqui, cortar aquele slide ali que acho que ficou um para trás ali, ó. Então, olha só, finalizando o BSC, né, por estar diretamente conectado com o planejamento estratégico, até fiz questão de grifar isso aqui, ó, estar conectado com o planejamento estratégico, o BSC precisa ser estruturado, implementado e acompanhado conforme as estimativas e realidades da empresa. Cada empresa possui uma realidade diferente. Cada empresa possui uma visão, um segmento, uma atividade operacional diferente uma da outra. Faz-se necessário que todos os envolvidos da alta administração, gestores e executores, utilizem a mesma linguagem de entendimento, para que deseja como conseguir o objetivo e, posteriormente, como manter e melhorar. Não basta chegar lá, precisa manter e continuar evoluindo. Anotem isso, se vocês estiverem focados nesse assunto, quiserem crescer
nesse meio de controladoria, né? Não para ser controle, mas para trabalhar nesse departamento, para ser um líder e um gestor. Lembrem-se disso. Não basta chegar aonde vocês querem chegar. Vocês precisam manter a posição e sempre melhorar. Não adianta a gente chegar num cargo de liderança e agora, tô bem. Tô ganhando 7 mil reais, 8 mil reais, não preciso de mais nada. Gente, não é assim. Né? A gente precisa sempre melhorar, cativar a melhoria, procurar se desenvolver. Formei na faculdade? Pós-graduação. Ah, não quero não? Vamos fazer um MBA, vamos fazer uma outra faculdade. Terminou? Vamos para o mestrado. Não, professor. É R$ 2.400 um mestrado por mês. E aí? R$ 2.400 para que você está investindo em você? Você quer um melhor investimento do que você mesmo? Né? O conhecimento nunca será algo fútil, algo barato. E aí, portanto, diante da demanda por informações para a medição de desempenho que vão além das medições contábeis, o BSC torna-se uma importante ferramenta de gestão, olha que bacana, no controle gerencial. Sendo assim, as dificuldades decorrentes da sua adoção devem ser gerenciadas de modo a garantir o sucesso deste processo. Então, não adianta você só ir lá e colocar. E a minha empresa possui BSC instaurado, mas se você não tem um controle, se você não sabe aonde você quer chegar e como você quer chegar. Beleza? Pessoal, dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Foi muito rápido? Jaine, fala pra mim, Jaine. Foi muito rápido? Jordânia, quero ouvir vocês agora, hein? Sei que vocês estão cansados, hoje é quarta-feira, a semana começou com menos um dia, né? Isso é bom, né? E às vezes é ruim, né? Porque cansa também, né? Você tá ali naquele ritmo do feriado, volta a trabalhar, aquela coisa toda. Tudo certinho, Jaine? Tá me ouvindo, Jaine? Onde tá aí, Jaine? Foi tranquilo? Tá, eu sei que você tá, tô brincando, tá, Jaine? Hoje tô pegando no seu pé, né, Jaine? Hoje eu tô pegando no seu pé, né? Brincadeira. Flávia! Tudo certo, Flávia? Um pouco. Tudo certo, né? Pessoal, olha só. A atividade dessa semana ela é o seguinte: ela consiste em vocês olharem um plano. Deixa eu ver se está aberto aqui para mostrar para vocês. Ela consiste em vocês olharem lá o efeito, né? Um reflexo da instauração. É um formezinho básico, sem muito cansaço, sem muita coincidência, sem demagogia. Não é essa a intenção. Acho que tá aparecendo para vocês aí. Deixa eu carregar o formulário que a nossa internet apareceu aí. Jair, tá aparecendo para vocês aí? Olha só. Analise os indicadores dos anos 1 e 2, compare-os com os indicadores e explique a relação causa e efeito. Lembra? Causa e efeito desses indicadores como referencial o ROI, que é esse indicador aqui, ó. Faça uma análise para cada ano e verifique a alteração de um ano para o outro. O que vocês vão fazer? Essa empresa aqui, ela foi, né, ela teve a instauração do BSC durante o ano 1 para a migração do ano 2. Vocês irão identificar o que mudou em relação do ano 1 para o ano 2. Olha aqui, olha os pilares: financeiro, cliente, processos e funcionários. Houve evolução? Houve queda. Houve evolução? Houve queda. O percentual cresceu? O percentual subiu? É nessa temática que vocês irão responder para mim, tá? Vou colocar aqui a respostinha de vocês aqui e me enviar, tá bom? Básico, simples, sem demagogia, não tem ali muita coisa para ser feita, não. Apenas analisar. Que é assim que a gente lê o balanço Scorecard. É nessa forma aqui, ó. Ele vem com esses indicadores. O que é o financeiro dentro do... Quais são os índices, né, dentro do indicador financeiro? O ROI e crescimento das vendas. Perspectiva dos clientes. Repetição de vendas do ano, reclamação do cliente. Ó o saque aqui, tá vendo? O saque tá aqui, ó. Perspectiva de processos internos. Ó, peças com defeito, produtos devolvidos. Será que foi fabricado? Já dá para perceber que é uma indústria. Será que essa empresa teve muitos produtos com defeito, né? Teve muita troca? Funcionários, é o que? O crescimento, o aprendizado. Horas extras, teve muito funcionário trabalhando hora extra? Olha isso aqui, ó, no ano 1, 30, ano 2,
teve 12. Por quê? Você teve um processo de aprendizado e crescimento, e isso impediu que a carga horária fosse extrapolada, né? Horas de treinamento, 62 e 45, teve uma redução. Então já não é um ponto tão positivo. Mas aí você olha aqui, ó, de 30 passou para 12, então diminuiu, então valeu a pena. Turnover, todo mundo sabe o que é o turnover. Turnover é o índice de medição de demissão de funcionário. Quanto aquela empresa desliga pessoas, né? Quando você manda alguém embora, isso significa que você, né, está ali matematicamente desistindo daquela pessoa, né? Então, assim, isso é muito triste, porque você é um talento que você desliga, né? Então, você não foi suficientemente capaz de transformar aquela pessoa em algo útil para a empresa. Então, para o líder, quando o líder desliga, demite alguém, é porque ele não teve condições de converter aquele talento para a empresa. Ah, mas fulano não presta. Mas então por que você não identificou isso nos seus 90 dias de prazo de experiência? Você tem um período para você testar. Por que você não foi capaz? Será que você não foi coaching suficiente para identificar que aquele perfil não era desejado para aquela vaga? Por que não? O que aconteceu? Né? Então, olha aqui, ó, o turnover ele era 3,5, né? Muito baixo. A nota aumentou. O que aconteceu? Né? A meta era 4, tá vendo? 4,1. Então, se teve esse aumento, então teve uma diminuição no número de demissões. Quanto mais você demite, menor é o seu índice de turnover. Então, ou seja, mais baixo é o índice de turnover. Beleza, pessoal? Show de bola? Alguém tem alguma dúvida? Vou abrir as dúvidas agora para vocês, né? Que a Jaime já tinha me solicitado para vocês, então, terem lá o momento de vocês decidirem sobre a colação de grau de vocês, né? E eu vou estar abrindo esse espaço para vocês ali. Alguém tem alguma dúvida em relação ao BSC? Posso cobrar tudo na prova, Patrícia? Você deixa? Olha só, dona Patrícia, eu ainda não defini. Pode, né? Ah, então tá bom. Ainda não defini a data, tá? Mas provavelmente vai ser um desses 2 dias. Assim que eu tiver, eu já vou passar para vocês já a definição. Mas antes da prova, a gente vai ter uma revisãozinha nos mesmos moldes que foi a revisão anterior. Beleza? Show? Ok. Beleza, então. Então, pessoal, eu vou liberar vocês, então, para vocês, então, estarem tratando dos assuntos da formatura de vocês lá, da colação de grau. Se alguém tiver dúvida na hora de fazer o exercício, podem me chamar, tá? Podem me mandar mensagem que eu vou ajudar, mas não tem segredo. É aquilo ali que eu expliquei para vocês, comparar o ano 1 com o ano 2, ver qual foi a melhoria dos indicadores de um ano para o outro, né? E colocar ali com as palavras de vocês ali o que cresceu. Né? Na prova vai ter uma questão idêntica a essa, então já é bom vocês irem praticando, porque vai ter uma questão idêntica a essa questão ali. Então, isso é muito importante que vocês já pratiquem, que vocês já, né, saibam como analisar um BSC. Beleza? Então, se ninguém tem mais alguma dúvida, eu tô achando, é tão estranho, eu acho que eu tenho que começar a dar trabalho avaliativo em todas as aulas. Porque na semana passada era uma falação, todo mundo tinha uma coisa para falar, agora ninguém fala nada, todo mundo tá calado, mas acho que é porque vocês estão naquela reta final. Né, Jordânia? O que você acha? Toda aula uma coisa avaliativa. Não é bacana isso? Que aí todo mundo fala. É o que a gente falou. Estamos todos cansados, professor. Não, porque eu me sinto... Aqui, eu vou... Ah, Oi, pode falar. é porque eu me sinto tão triste quando vocês estão tão caladinhos assim, isso me assusta, porque, Mas meu Deus, nós somos assim, na aula também, quando era presencial, todo mundo quietinho. era quietinha assim? Ah, então tá bom. Uhum. Uma turma Vocês muito boa. lembram que a minha turma não era calada, né? Minha turma falava o tempo inteiro, né? A É só nossa as fala mulheres muito. que falam na nossa mesmo. É porque os meninos não costumam ficar na sala. Não, Thiago, Cara. Ô, Aramis, eu vou sair, eu vou criar a reunião, aí eu vou mandar no nosso grupo da turma, porque tem questão só da turma, né, que nem eu te falei. Aí eu sim. vou mandar no grupo para eles tentarem acessar. Eu testei com o Lucas, deu certo. Aí todos vão tentar conectar aí com o e-mail da Farese. Sim. Mas Mas se, acho que você, no pessoal vai dar certo. mas se vocês quiserem utilizar a sala de aula, vocês podem utilizar, não tem problema não, tá? Eu saio e deixo vocês à vontade, tá bem? Ah, Se vocês tem quiserem utilizar como? essa... Oi? Tem como?
Sim, eu paro a gravação aqui, né? E aí eu deixo vocês aqui na sala de aula mesmo, não tem problema não, pode ficar, tá bom? Ah, então, melhor ainda, né? Que eu não preciso criar